a missão no mundo e olhando um pouco, de um modo muito especial, para o continente europeu. Quando a gente pensa em Itália, a gente tem uma ideia de um país, a gente pensa numa realidade que eu gostaria de talvez trazer alguns dados que os irmãos não conheçam ainda. Mas antes de falar de Itália, eu acho que é muito importante a gente situar a Itália dentro de um contexto maior, que é o continente europeu. Talvez muitos de vocês tenham uma ideia. Pode colocar para mim o primeiro slide aí, por favor, que é a imagem da campanha? Isso, deixa aí, por favor. Talvez alguns irmãos tenham uma ideia assim, um pouco ainda distorcida, ou não muito real, da situação europeia e especialmente de Itália. Então eu gostaria de, nessa manhã, contribuir um pouco para desconstruir algumas ideias e trazer algumas realidades que vão abrir um pouco a nossa mente para uma realidade. Nós estamos ali na Itália, mas é importante situar dentro de um contexto maior, como eu falei, que é o continente europeu. Irmãos, o continente europeu, hoje, ele é um dos campos missionários mais difíceis de todo o planeta, mais áridos, mais difíceis de se trabalhar. E o que eu vou compartilhar aqui hoje, nessa manhã, é o que eu tenho compartilhado nas igrejas por onde eu tenho ido. Eu tenho tentado compartilhar essa realidade. Então eu vou falar aqui de números, talvez você que esteja, não sei se está sendo transmitido pela internet, ou talvez vai assistir depois a esse vídeo na internet, e vai ver, de repente, buscar em outras igrejas que eu já estive, e dizer assim, poxa, mas ele falou a mesma coisa. É exatamente isso. É exatamente isso. É o que eu tenho feito pelas igrejas que eu tenho ido. Mas o continente europeu, irmãos, a gente precisa ter uma ideia real do continente europeu. O continente europeu é hoje um dos maiores e mais difíceis campos missionários da atualidade. E quando eu digo hoje, eu não estou falando do século, do 2023, estou falando de uma realidade que já vem sendo construída, principalmente nos últimos 100 anos, em que a Europa, que foi o berço de grandes avivamentos, hoje a Europa é um campo missionário dos mais difíceis. Se nós olharmos a história do cristianismo, a história da igreja, nós vamos perceber que o continente europeu foi o continente que mais teve contato com a fé cristã. Foi o continente onde a fé cristã, mais se desenvolveu. O continente europeu foi o continente que mais teve oportunidade de ser evangelizado. E a gente às vezes fica pensando, a gente faz algumas dúvidas, o continente europeu ele foi evangelizado ou ele foi cristianizado? Como assim? Foi se infundindo uma religião ou foi uma evangelização realmente? São perguntas que a gente coloca no ar. Mas o fato é que o continente europeu foi o continente que mais teve contato com a fé cristã e onde ele mais se desenvolveu. E interessante que por mais de 1.500 anos foi assim. E, diferentemente de outros lugares do planeta, por exemplo, o norte da África, o Oriente Médio, que séculos atrás eram terras chamadas cristãs e que perderam essa condição em razão de invasões, de guerras, e que, pela força, deixaram de ser cristãs, terras cristãs, passou por um processo que eu chamo de descristianização. E hoje a gente tem uma dura realidade, como eu falei, no norte da África, sobretudo nos países de maioria muçulmana. Esse processo de descristianização na Europa acontece de dentro. Não foram forças externas. A Europa fez uma opção por deixar de ser cristã. Com o advento do iluminismo, do humanismo que tirou Deus de cena e colocou o homem no centro de tudo, esse processo foi se acelerando cada vez mais. E nos últimos anos, nos últimos 100 anos, já se vinha denunciando que a Europa estava se tornando um campo missionário. A Europa dos grandes avivamentos, Escócia, Gales, Inglaterra, a própria reforma protestante no século XVI. Então a Europa, ela opta por deixar de ser cristã. E a realidade que a gente vê hoje é que aquela Europa, onde era impossível não crer em Deus, hoje a fé cristã é apenas mais uma.
é dentro desse processo de pluralização e de uma grande relativização, a fé cristã é mais uma no meio do panteão, vamos dizer assim, que é o continente europeu. Essa é a realidade europeia. Então hoje, irmãos, grande número de europeus que são indiferentes à fé cristã. Hoje, a maioria da Europa, ela acha que Deus, se é que Ele existe, atenção, se é que Ele existe, não faz a menor diferença para a nossa vida. Não faz a menor diferença. Se Ele existe, não faz a menor diferença. E não é por acaso que os números mostram isso. O que eu estou falando aqui não é resultado somente das minhas observações, mas também de pesquisas recentes. Tem uma pesquisa de 2021, por exemplo, que mostra, vou pedir para o irmão colocar o primeiro slide, por favor, que mostra que uma realidade muito chocante. Essa realidade aqui, ó, jovens de 16 a 29 anos, estamos falando de uma geração jovem, uma geração que tem uma vida pela frente, que daqui a pouco vai estar já gerando uma outra geração. Jovens de 16 a 29 anos, observem esses números, que se declaram sem religião. Em outras palavras, nós não cremos em nada. Para nós, essa história de Cristo, ressurreição, Deus, para eles, isso é coisa da Idade Média. A gente ouve isso na Itália. Então a gente observa esses números aqui. 70% dos jovens britânicos, 72% dos jovens holandeses, 75% dos suecos. Agora observem a Estônia e a República Tcheca. A República Tcheca hoje é o país mais ateu de toda a Europa, em que 91% dos jovens se declaram ateus. E nós não podemos esperar que isso vai melhorar, porque essa geração, quando gerar os seus filhos, a próxima geração, não vai dizer, olha, papai e mamãe não acreditavam nessas coisas, mas nós vamos levar você para a igreja. Isso não vai acontecer, certo? Então essa é a realidade, irmãos. E onde se encontra então a Itália nesse contexto? Aí eu fecho agora trazendo os irmãos para a Itália. Onde se encontra a Itália nesse contexto? Ah não, a Itália é diferente, né, irmãos? A Itália é um país cristão, né? Não é isso? Absolutamente. A Itália reflete exatamente essa realidade aqui, que eu estou falando. A Itália reflete uma realidade europeia. E hoje, para os irmãos terem uma ideia, bota o próximo slide, por favor. A gente tem esses números aqui, que nos deixam, assim, muito reflexivos, né? 1 em cada 4 italianos se declaram ateus, agnósticos sem religião. Isso aqui são números. 1 em cada 4. E o que a gente observa no dia a dia é uma total indiferença de uma realidade às questões de fé, qualquer coisa que dê a ideia de transcendental, alguma coisa que dê a ideia de Deus, de alguma coisa que eles classificam como medieval. A gente observa isso no nosso dia a dia, 1 em cada 4. Então essa história de que não, a Itália é um país cristão, ela é culturalmente católica romana. Eu não me arrisco a dizer que a Itália é um país cristão. A Itália é um país culturalmente católico romano. Culturalmente. Em que as pessoas não acreditam em nada, mas elas são tradicionalmente católicos romanos. Então esses números aqui provam. Existem 420 mil evangélicos, a última pesquisa que eu vi fala em 490 mil, o que representa 0,9% da população de 59 milhões de habitantes, e representando ali 0,7% da população do país. Eu tenho colocado um dado nas igrejas que eu tenho ido, feito a seguinte pergunta: se para os missiólogos um povo é considerado não alcançado, para a missiologia um povo é considerado não alcançado quando ele tenha somente até 2% da sua população cristã. E quando a gente diz cristã, vamos entender aqui a palavra cristã e a palavra igreja aqui, tá? Estamos falando de uma igreja, de um cristão, de um cristianismo comprometido com a Bíblia e com a sua palavra, não com o sistema religioso vigente, tá certo? É isso que eu estou querendo colocar aqui. Então, para os missiólogos, 2% de um povo
ele não é capaz de evangelizar o seu próprio país, seu próprio povo, a sua própria etnia. Então esse povo é considerado não alcançado. Ora, se nós temos 420 mil pessoas comprometidas e 0,7% da população, então eu estou trabalhando no meio de um povo não alcançado. Ou eu estou errado? Mas a ideia que a gente tem de Itália é de um país cristão. Como é que a gente chegou a esse ponto, irmãos? Por vários motivos. Humanismo, uma geração que não passou o bastão para outra, teologia liberal, que começou a colocar em xeque a palavra de Deus, portanto não se evangeliza mais, pastores que duvidam da ressurreição de Cristo, e tudo isso foi enfraquecendo, a ponto de chegarmos a esses números que nós temos hoje, na Europa e na Itália. Isso não aconteceu da noite para o dia, foi um processo. E para piorar, o preconceito de várias pessoas, vários cristãos e igrejas, que começaram a pensar que a Europa não precisa de missionário, os ricos europeus não precisam de Cristo. Em outras palavras, os ricos europeus podem ir tranquilamente para o inferno, nós vamos olhar os nossos pobres de outros continentes. Foi isso que a gente começou a falar. Ou alguém aqui nunca ouviu, ou pior ainda, nunca disse que a Europa não precisa de missionário. Confundiu-se um status social de um continente com a sua realidade espiritual. Isso foi grave, porque não se investiu mais em missões na Europa. E na Itália não foi diferente. A Itália já é um país cristão, para que enviar missionários para lá? Então esse preconceito também ajudou a construir esse estado de coisas, irmãos. E é o ponto que nós chegamos então aí, né? A realidade das igrejas na Itália, irmãos, ela é preocupante. Para os irmãos terem uma ideia, a média, bota o próximo slide por gentileza, meu irmão. A média de membros de uma igreja evangélica na Itália é de 40 pessoas. Igrejas de modo geral, tá? É de 40 pessoas. Irmãos estão vendo aqui. 40 pessoas. 70% das cidades italianas não tem nenhum testemunho. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Itália é formada por pequenas cidades, que chama-se comune, né? É o conceito que a gente tem de cidade, mas é menos do que isso, é uma administração mais localizada, e a Itália tem cerca de quase 9 mil comunes, e varia. A Itália não tem grandes centros urbanos, como nós temos no Brasil. Os grandes centros urbanos da Itália são Roma, Milão, mas é formado de pequenos centros, pequenas cidades. A nossa cidade, por exemplo, tem 54 mil habitantes e é considerada uma grande cidade para os padrões da Itália. 70% dessas cidades não tem um testemunho. Sabe o que significa isso? Não tem nenhum grupo de estudo bíblico. 70%. Não tem. Eu tenho falado aqui do nosso colega, pastor Manuel, que está se dedicando agora a trabalhar, a revitalizar 3 igrejas, num raio de 90 quilômetros. Ele foi para o sul da Itália. E ele vai revitalizar 3 igrejas, em que uma tem 8 membros, a outra tem 9 membros e a outra tem 12 membros. 3 igrejas que não chegam a 30 pessoas. No contexto, isso sem falar, né, numa média de um pastor para cada 380 mil habitantes. Pensa que um pastor para uma ou 2 Petrópolis. Pensa isso. É a realidade de uma média que a gente tem na Itália. E falando, irmãos, a nível de batista, igreja batista especificamente, os batistas estão presentes na Itália há cerca de 160 anos, mesmo tempo que nós temos aqui no Brasil. Enquanto que aqui nós temos cerca de 14 mil igrejas e congregações, a Convenção Batista Italiana tem cerca de 40 igrejas afiliadas a ela. Não é que que sejam só 40 igrejas, afiliadas a ela, só 40 igrejas. 160 anos de história. Irmãos, a igreja europeia e italiana, ela não terá força de evangelizar o seu próprio continente, o seu próprio povo,
se não for por meio de uma força missionária enviada. Não terá força. E por isso, irmãos, justifica o nosso ministério missionário na Itália. Qual é o nosso trabalho missionário na Itália? Diante dessa realidade, o nosso ministério missionário na Itália não é ensinar criancinhas a lerem, porque a gente não pode fazer isso, não é, cortar cabelo, porque a gente não pode fazer isso, é legal, a gente gostaria de fazer, mas a gente não pode fazer. O nosso ministério principal na Itália é plantação de igrejas. Nós estamos ali trabalhando no ministério de plantação de igrejas, e é isso que a gente está fazendo ali, né? E nós estamos trabalhando ali. Nós estamos trabalhando na cidade de Vigevano, e tudo isso, meus irmãos, que eu estou falando, é que justifica a nossa presença ali. É que justifica os irmãos estarem orando por nós, estarem contribuindo para missões. É que justifica o nosso trabalho missionário nesse continente, nesse país que precisa de Jesus. Nós estamos na cidade de Vigevano, vou pedir para colocar aqui a foto do nosso cartão postal, né? Vigevano é uma cidade, bota o próximo slide, por favor, irmão. Essa cidade, Vigevano, fica no norte da Itália, fica perto de Milão, é uma cidade de 54 mil habitantes, e nós estamos trabalhando ali, irmãos, na plantação de uma igreja desde 2016, e essa igreja, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, ela foi organizada em 2018, com 11 membros, com 11 pessoas ela foi oficialmente organizada. E nós estamos trabalhando na plantação dessa igreja. Aí o irmão poderá dizer assim, mas espera aí, a igreja já não foi organizada? De 2018? Como assim os irmãos estão plantando a igreja? Sim, irmãos, porque o processo de plantação de uma igreja na Itália e na Europa não é como aqui. Eu escutei o irmão falando aqui das congregações, né, da igreja, igrejas filhas da segunda igreja. Como que essas igrejas nasceram? Como que surgiram essas congregações que daqui a pouco se tornarão também igrejas autônomas, iniciadas pela segunda igreja? A igreja começou um pequeno grupo lá, né, um ponto de pregação, né? Aí se tornou uma congregação, aí depois de um tempo, 1 ano, 2, 3, já envia para lá uma equipe parte da equipe de louvor e tal, já manda um seminarista para lá, ou um jovem pastor. A igreja é organizada, ganha autonomia, já tem 50 membros, e aí vai, e a igreja está plantada. Na Itália, irmãos, e na Europa não é assim, é um processo. É um processo que a gente vai trabalhando, e nós estamos trabalhando há 7 anos na plantação dessa igreja. E como é o dia a dia da plantação dessa igreja? Eu tenho falado uma coisa, nas igrejas que eu tenho ido, como é a plantação, o dia a dia da plantação dessa igreja lá em Vigevano? Eu sempre digo o seguinte, não é nada diferente que os irmãos fazem aqui em Petrópolis, apenas respeitando-se as devidas proporções, só isso. Só isso. Os irmãos fazem evangelismo? A gente também faz. Os irmãos discipulam? A gente também discipula. Os irmãos têm um culto? Nós também temos, que aliás, vai começar daqui a 15 minutos o culto lá, às 4:30 da tarde. Os irmãos fazem culto? A gente também faz. Os irmãos têm pequenos grupos? Nós também temos. Só que numa proporção bem reduzida, dentro de uma realidade de trabalho bem árida, bem lenta, mas que também apresenta os seus frutos. Então a gente trabalha, por exemplo, com a questão dos relacionamentos, lógico. Sem relacionamento não tem cristianismo, né? E a gente tem procurado trabalhar assim e trazido pessoas. Porém, essa ideia do relacionamento, irmãos, esqueçam aquela ideia, tá? Pelo menos no norte da Itália, tá? A gente tem aquela ideia daquela Itália, né? A Itália da Sardenha, né? A gente tem aqui uma filha de um italiano aqui, daquele povo, né? Tará, 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 tá feliz, alegre, né? A gente tem aquela ideia, né? Só que a gente está no norte. No norte em que as pessoas não abrem a porta da casa, elas demoram a ter confiança em você, né? Aí, por exemplo, eu lembro aqui de um amigo que eu peguei amizade com ele, e a gente se conheceu, ele me ligou para conversar comigo algumas coisas do trabalho dele, ele é jornalista e tal, eu queria falar do aniversário da igreja e tal, enfim, e pegamos amizade. E hoje, isso foi em 2019, irmãos, então hoje, esse camarada, esse amigo, a gente toma um café a cada 15 dias para manter a chama acesa,
ali, eu já dei Novo Testamento para ele, eu sei que ele não leu, já dei livro para ele, eu sei que ele não leu. E a primeira coisa que ele falou para mim quando a gente se conheceu, a primeira coisa, ele falou que era ateu. Isso mesmo. Foi a apresentação, muito prazer, eu sou ateu. Eu falei, pô, legal. Joia. Seremos amigos. E nos tornamos amigos realmente. Qual é o evangelho que ele está lendo? É o evangelho de Jesus? Ele nem conhece. E ele nem quer ler. Ele nem quer ter contato com esse evangelho, com essa palavra. Mas ele está lendo o evangelho segundo a família Marteleto. Ele está vendo em nós. E no ano passado, ele conversando comigo, ele falou assim, poxa, Cláudio, olha, você fala tanto aí, sabe, desse ser aí, né, e tal, aí, aquele jeitão, né, do camarada aqui, ele quer negar, né, ele não fala Deus, ele fala desse alguém lá em cima, se é que ele está lá e tal, mas eu não quero, se ele realmente é isso aí que você fala, eu não quero decepcioná-lo. Aí eu falei, opa, já muda? Já começou a mudar. Quanto tempo? 4 anos, irmãos. 4 anos. A gente aqui já teria desistido, né? Aquele camarada não quer nada. Deixa ele para lá. Não. 4 anos. Então, relacionamentos. Trabalhamos também, irmãos, nós fazemos na igreja, bota o próximo slide, por favor. Pequenos grupos, como os irmãos têm aqui. Só que esse grupo aí é o grupo do meu filho, que ele dirige, né? Só que fazer pequenos grupos nas casas é um pouco mais difícil. Não tem assim. Nós temos 3 grupos, dos quais um é online. Porque as pessoas têm dificuldade, né, de abrir a sua casa, né? A gente abre a nossa casa, tem o nosso pequeno grupo. A gente faz discipulado também, coloca por favor o próximo slide. Um discipulado pessoal e também em grupo. Essa irmã aí foi batizada no ano passado. A gente batizou essa irmã, né? E a gente trabalha com discipulado em grupo, mas também um discipulado 1 a 1, né? E coloca o próximo slide, por favor. Eu queria mostrar esse próximo slide, e depois desse slide aí, coloca o vídeo número 1 já no ponto, por gentileza. Essa irmã aí, ela é Augusta. Augusta agora está com 83 anos, ela fez agora dia 1º de abril. Augusta se converteu em 2018, foi levada a Cristo por meio do filho dela, que se os irmãos olharem lá no batistério, ela foi batizada em 2019. Lá atrás tem uma pessoa, essa pessoa é filho dela, é o Carlos. Como que ele levou ela a Cristo? Quando nós chegamos nessa cidade em 2016, o Carlos tinha voltado para sua casa, ele tinha se convertido no Canadá 6 meses antes, ele foi trabalhar no Canadá e voltou, e ele não tinha sido discipulado. Então a nossa chegada coincide com a volta dele. Eu discipulei por 2 anos, na minha casa, 2 vezes por semana, 1h30, 2 horas, por cada encontro. E o Carlos entendeu que um discípulo deve fazer discípulo. Quem produz discípulo, irmãos, é discípulo. Nós temos que produzir discípulos. Entendeu? Nós temos que fazer discípulos. Foi isso que Jesus falou. Portanto, vão e façam discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Portanto, vão e multipliquem-se em outros. Gerem aquilo que vocês já são. Um discípulo, ele não pode gerar um religioso, ele tem que gerar um discípulo. É isso. E o Carlos entendeu isso. E em 2018, a irmã Augusta, ela se converteu, e tem um testemunho dela bem bacana, que eu vou pedir para o irmão colocar agora. Por favor, o número 1 aí, por favor. O vídeo número 1. Para os irmãos terem uma ideia. É um testemunho dela em rápidas palavras, que traduz, que resume a experiência que ela viveu. Pode colocar, irmãos, pode colocar, quando eu entrar eu paro. E ela sempre fala assim, eu sou uma nova criatura. Ela entendeu, irmãos, que ela é uma nova criatura. Vai entrar? Ciao a tutti, sono Augusta e vorrei raccontarvi la mia storia. Nel 2018, quando un giorno nostro figlio Carlo venne a casa nostra, allora c'era ancora mio marito, ora lui è in cielo, e così, parlando del più e del meno, ci disse: perché non venite una domenica in chiesa dove vado io?
E così siamo andati. Quel giorno abbiamo conosciuto gente meravigliosa. La Bibbia io non la conoscevo, non l'avevo mai letta, ma il pastore e la moglie, con tanta pazienza e devozione e amore, mi hanno insegnato cosa vuol dire amare profondamente e con tutto il cuore Gesù. E oggi che ho 82 anni ho un solo rimpianto, quello di aver conosciuto il Signore troppo tardi, ma sono felice ugualmente perché quando quel giorno arriverà so che Lui mi prenderà fra le sue braccia e mi porterà via con Lui. Grazie a tutti voi, continuate a pregare per noi e che Dio vi benedica. Ciao! Uma pena que não teve o som, para vocês ouvirem a voz da Augusta, né, italiana, falando. Irmãos, observem que ela fala que ela não conhecia Jesus, que ela nunca tinha lido a Bíblia, certo? Mas que ela agora é feliz porque ela conhece Jesus. E ela sabe que quando chegar aquele dia que Jesus voltará, como a gente cantou, né, ela vai estar nos braços dele. A pergunta que a gente faz é o seguinte: quantas Augustas, Augusta agora está com 83 anos, quantas Augustas estão partindo para a eternidade sem conhecerem a Jesus na Itália? Quantas? A Augusta conheceu a Jesus, tá? Coloca o próximo slide, por favor. Augusta, ela teve essa oportunidade, mas quantas pessoas? Nosso dia a dia do trabalho ali, e se não der, tudo bem, irmão, está tranquilo, vai. Se não der, deixa embora. Eu queria só, é uma pena se não tiver o slide, que eu queria mostrar aqui um slide que eu acho que é muito importante mostrar. Então tenta colocar aí, por gentileza. Aí, não, volta. Esse aí é o vídeo no final. Bota o slide. Isso, o slide. Então, irmãos, a gente trabalha ali, por exemplo, com um grupo de mulheres. Ontem teve um chá das mulheres. Esse chá das mulheres é muito interessante. É um encontro que elas fazem a cada 2, 3 meses. Reúnem ali 12, 14 mulheres, 15 mulheres. E ontem foi realizado, avança aí, o próximo slide. Próximo slide. Isso, trabalho com mulheres. E quem dirige esse encontro, a Denise, está por trás, a Denise, minha esposa. Mas quem dirige esse grupo é aquela irmã de vermelho que está lá no meio, tá vendo? A Rose, ela é uma inglesa, e ela que dirige esse grupo. A minha esposa vai só dando um suporte. Por quê, irmãos? Nós entendemos que quem tem que ter o protagonismo da obra missionária local é o crente local. Nós estamos ali dando suporte, nós não estamos ali fazendo para eles, embora a gente faça bastante coisa, certo? Mas eles é que tem que fazer. E essa irmã é que dirige esse grupo, tem dado muito resultado. Ontem elas fizeram um encontro que tinha 5 não crentes, parece 4 ou 5 não crentes. Então são pessoas que a gente vai alcançando, né, juntamente com esse trabalho. Preparação de líderes, mentoreamento, né? Eu estou mentoreando um jovem pastor há mais ou menos 8 anos e agora faço isso online porque não moro mais perto dele. E acompanhei o seu chamado, acompanhei a sua ida para o seminário, participei da sua ordenação. Ele pastoreava uma igreja lá em Treviso e a gente vai lapidando essas pessoas como uma joia. E tem um outro slide que eu queria mostrar que para mim é muito relevante. Bota para mim, irmãos, essa doçura aí, tá vendo? Bonito, né? Essa criança aí. Esse aqui é o Nathan. Nathan é uma figura, 4 anos, é o nosso bambino douro, o Nathan. Nathan tem 4 aninhos, ele é filho da Rossana e do Marco, um casal da nossa igreja, um jovem casal da nossa igreja, que eu tive a oportunidade de fazer o casamento também lá. Só que o Nathan, irmãos, estou apresentando para vocês aqui o ministério infantil da nossa igreja. É o Nathan. Não tem mais nenhuma criança. É o nosso ministério infantil, é o Nathan. Todo domingo a minha esposa prepara a historinha, gasta assim, investe, né, quase um dia preparando a lição, material, né, para o Nathan. Porque para minha esposa não tem diferença se tem um Nathan ou se tem 100 crianças. Ela prepara o material. Mas por que só tem um Nathan? Irmãos, a criança europeia e italiana, de um modo específico, ela é muito blindada.
ela é muito blindada. Ela só tem contato com a palavra de Deus na igreja, se os pais levarem. Fora daí, alcançar a criança fora, dá para alcançar? Pode. Mas ela é tão blindada que a gente não consegue, às vezes, furar esse cerco. Fazer EBF com 200 crianças, aonde? Na Itália? Impossível. A criança é blindada. Ainda que ela esteja sendo exposta a tantas ideologias e coisas terríveis que estão sendo ensinadas a elas na escola, como aqui também, mas quando se refere a uma questão religiosa, entre aspas, ela é blindada, não pode. Estava aqui lendo 2 semanas atrás de uma professora que ela, numa aula, parece que era numa aula de religião, agora pasme, né? Era uma aula de religião em que os alunos estão sendo preparados para fazer a primeira comunhão, aquela coisa toda. Uma professora substituta, né? Que ela foi naquele dia, ela rezou, né? Com as crianças. As crianças chegaram em casa e comentaram, né, com os pais, como a criança faz isso. 2 mães fizeram uma denúncia, por que estavam fazendo isso com os seus filhos. Aí foram lá na escola, a Secretaria de Educação da cidade, agora em março, suspendeu essa professora por 20 dias, sem direito a vencimento, sem direito a receber. E o que é pior, depois eu estava lendo um blogueiro, ele é da área da educação, falando sobre o fato, e ele defendendo de que aquela professora não deveria ter sido suspensa. Ela deveria ter sido demitida. Porque não se pode fazer isso com as crianças. Não se pode doutrinar as crianças. Se pode expô-las sim, a tantos doutrinamentos, mas essa palavra doutrinamento é usada só para questões religiosas. Para outros tipos de doutrinamentos, será que eu estou usando a palavra justa aqui? Doutrinamento, doutrinação, sei lá. Não tem essa palavra, mas é o que está acontecendo com elas. Inclusive aqui no Brasil, tá, gente? Olho nos filhos de vocês, tá? Eles estão sendo doutrinados lá nas escolas também, tá? Olho nos filhos de vocês. Eles estão sendo doutrinados. Aliás, eu abri um parênteses. Fiquei chocado com uma informação que eu recebi de uma pessoa, crente, um jovem crente comprometido com Jesus. Ele falou assim, eu não sei se vocês estão sabendo, mas aqui no Brasil, o número enorme de pessoas, membros de igreja, que eram membros de igreja jovens, que estão indo para as religiões afro, é enorme. Eu falei, como assim? É. Olho nos filhos de vocês. Evangelizem os filhos de vocês. Se Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil não quer ser uma nova Itália, uma nova Europa, evangelizem os filhos de vocês, irmãos. A segunda igreja batista de Petrópolis não vai fazer isso sozinha. É você. Você precisa fazer o discípulo que você tem em casa. Você precisa fazer. Desculpa, eu não sou pastor da igreja, queria pedir perdão aos líderes aí, o presidente, de estar trazendo essa palavra. Fecha o parênteses. Então, irmãos, a gente tem essa realidade. Quando a gente, então, olha, então, para esse tema, passa aí adiante, por favor. Quando a gente olha para o tema da campanha de missões, vamos completar a missão. Irmãos, o que vem à nossa mente? O que vem à nossa mente? Completar uma coisa que ainda não está fechada ainda. Jesus, ele completou a missão dele, certo? Ele veio ao mundo, deixou a glória dos céus, teve o seu ministério durante a vida que ele esteve aqui, falou sobre o reino de Deus, ensinou, pregou, e ele foi até o ápice da sua missão, que foi a morte na cruz, certo? Graças a Deus, porque ele foi até a cruz, ressuscitou, aí antes dele voltar para o Pai, ele chama os seus discípulos, e fala assim, agora é com vocês, portanto vão, e façam discípulos de todas as nações, ensinando essas pessoas a guardarem tudo o que eu ensinei a vocês. Multipliquem-se. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque essa multiplicação tem acontecido. Mas quando eu penso, por exemplo, que Petrópolis tem centenas, tem assim milhares de habitantes, como lá em Vidévano,
Nós somos 64 mil habitantes para uma igreja de 20, 25. A missão precisa ser completada. E quem vai completar essa missão? Nós. Jesus, irmãos, não chamou o Império Romano e falou assim, olha, faz o seguinte, avisa lá o César, tá, que ele abra ali as portas, né, das estradas romanas, vamos aproveitar a força do Império Romano, a Pax Romana, para que então vocês vão pelo Império Romano e pregam o Evangelho. Não, Jesus não chamou o Sinédrio e falou assim, olha, avise lá para o Sinédrio, vamos fazer um trabalho em conjunto, de fazer discípulos, nada disso. Ele falou assim, portanto vocês vão e façam discípulos de todas as nações. E ele não excluiu ninguém, irmãos. Ele não chamou os seus mais achegados, Pedro, Tiago, João, e falou assim, agora vocês, gente, vão, os outros aqui estão liberados, tá? Ficam tranquilos vocês aí, o negócio é com esses aqui. Não, é para todos. Irmãos, essa missão foi dada a mim e a você. Foi dada, sabe a quem? Aos discípulos de Jesus. Não foi dada aos governos, não foi dada ao Sinédrio, não, foi dada a nós. E se nós somos discípulos de Jesus, essa missão é para nós. O que é uma missão, irmãos? Missão é algo que a gente tem a opção de não cumprir? Quem aqui é militar ou foi militar sabe disso melhor do que qualquer um. Missão dada, missão o quê? Cumprida. Lá no teu trabalho, quando o teu chefe te manda, ele não pede, ele manda, né? Você fazer alguma coisa, você tem a opção de fazer ou não? Por que seria diferente com essa ordem que Jesus deu, a missão? Quando ele falou, portanto vão e façam discípulos, ele falou, olha, é opcional, se der beleza, se não der também está tranquilo. Não, irmãos. Por isso, queridos, fazer discípulos, completar a missão, é com a gente. Quem aqui se considera discípulo de Jesus? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Ok, então eu quero dizer para você que a missão de fazer discípulos é minha e tua. Quem não levantou a mão e não se considera um discípulo de Jesus, primeiro, de duas coisas, ou ainda não entendeu o que é um discípulo, o que significa ser um discípulo de Jesus, ou precisa abrir o coração para Jesus, ok? E se tornar um discípulo de Jesus. Das duas, uma, não tem outra opção, não tem uma terceira via. Queridos, a grande comissão é para mim e para você, e nós temos que completar a missão. Quando a gente pensa que existem ainda, irmãos, 7 mil povos, não países, povos, ainda não alcançados com a mensagem do Evangelho, o que significa isso? Precisamos completar a missão. Quando a gente vê que existem 4 bilhões de pessoas, que ainda não ouviram falar de Jesus em pleno século 21, 2023, a gente fala assim, como diz o italiano, caspita, c'è qualcosa que não vá. Nós temos que completar essa missão. São 4 bilhões de pessoas que não sabem se Jesus é um ídolo da música pop, se é um astro do futebol, não sabe se é uma grife, não sabe se é um carro, não sabem, 4 bilhões. Precisamos completar a missão, irmãos, porque existem 2.000 línguas ainda, sem nenhum versículo da palavra de Deus. E hoje, nós temos muito mais possibilidades de completar a missão, como nunca na história. Nós temos hoje muito mais recursos do que nunca na história da humanidade, da história da igreja, para completar a missão. Nós temos muito mais recursos tecnológicos. A minha voz está chegando aqui longe, através da internet está chegando a lugares que eu nem imagino. Nós temos recursos técnicos para treinar pessoas à distância. Nós temos recursos humanos, pessoas mais preparadas, que vão trabalhar dentro de um contexto específico. E eu acho muito legal isso. Deus chama pessoas para trabalharem dentro de contextos específicos. Ele me chamou para plantar igreja na igreja. Ele não me chamou para trabalhar, irmãos, entre refugiados afegãos. Ele não me chamou para isso, e não me coloque ali. Deus não me chamou para trabalhar numa Cristolândia. Eu admiro pra caramba quem trabalha lá. Eu me dobro diante dessas pessoas que estão lá na Cristolândia. Eu boto tapete vermelho para eles. Mas não é para mim. Cada um tem o seu chamado. É assim que o Espírito Santo trabalha.
Então nós temos hoje muito mais recursos tecnológicos, técnicos, humanos, e sabe outra coisa? Nós nunca tivemos tantos recursos financeiros como nós temos hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês nunca tiveram tanto dinheiro como vocês têm hoje. Os pais de vocês não tinham os recursos que vocês têm hoje. Os avós de vocês não tinham. Hoje nós temos muito mais recursos financeiros para completar a missão do que antes. A questão é prioridade. Prioridade. A gente precisa investir os recursos que a gente tem para completar a missão. E nós temos, irmãos. Nós temos. Pastor, o senhor não sabe, o senhor vem lá de fora, né? E tal, a situação aqui no Brasil está ruim pra caramba. Você tem a tua casa, você tem o teu filho numa boa escola, você tem o teu carro. Recursos a gente tem. As igrejas têm, os crentes têm, as empresas têm. Nós podemos completar a missão. Questão de prioridade, irmãos. Por isso, irmãos, a grande comissão, ela não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser cumprida, e nós temos condições de cumprir essa missão. Por isso, queridos, tome a tua parte na missão. A igreja está aqui em campanha de missões, mas fazer parte da missão não é só contribuir com dinheiro, não. É orar por missões. Como é que a gente participa, então, do fazer discípulos, irmãos? Como que a gente participa do fazer discípulos? Orando. Eu não tenho chamado para ir. Nenhum problema. Mas não venha me dizer que você não pode orar. Você pode orar por missões. Sim ou não? Claro. Então você pode orar por missões. Aliás, a Junta de Missões Mundiais tem um programa chamado Programa de Intercessão Missionária. Eu tenho aqui uma ficha que quando você preenche, você coloca assim: eu quero orar por missões. Você coloca teu nome, teu endereço, eu vou levar para a junta, você vai ser cadastrado, você vai receber motivo de oração, tá? E você vai participar então de uma forma muito mais efetiva. Isso é fazer discípulos. Você pode mobilizar. Falava com o Ricardo e com o irmão da equipe dele, de promoção de missões. Eles são líderes para mobilizar a igreja, mas irmãos, mobilizar não é só com eles dois, não. Nós temos que nos mobilizar uns aos outros. Sabe como? Quando eu falo para você assim: e aí, você já orou por missões hoje? E aí, Ricardo? Oferta, hein? Tal. E aí, meu irmão, a nossa classe, como é que está a nossa classe aí? Isso é mobilizar um ao outro. Então a gente tem que se mobilizar um ao outro. A Bíblia fala assim: edificai-vos uns aos outros. E aí eu faço um paralelo, né? Digo assim: mobilizem-se uns aos outros, incentivem-se uns aos outros. Eu estava olhando aqui, o mapa aqui da oferta, não sei se está atualizado para hoje. Está mais? Beleza. Então, se falta completar, irmãos, vamos lá, vamos encorajar um ao outro aí, se a mobilizar. E quando a igreja vive isso, irmãos, ela começa a levantar pessoas para irem para os povos. Vocacionados, talvez tenha um vocacionado aqui que Deus está trabalhando, Deus está chamando. Sabe? É assim. E você pode também ofertar para missões. Eu quero encorajar vocês, irmãos, a ultrapassarem esse alvo que está aqui na pilastra aqui, ó. 30 mil, né? 30 mil. Eu quero encorajar, Ricardo, essa igreja, a fazer a maior campanha da história dessa igreja. Maior campanha da história dessa igreja. Então, irmãos, participem. Levantem a oferta de vocês. Porque missões se faz com oração, com joelhos que se dobram e também com dinheiro. Missionário e os projetos dele precisam de investimento. Ninguém vive sem dinheiro. Você vive sem dinheiro? Nem o missionário. O projeto dele precisa de dinheiro. Então, irmãos, façam a campanha. Mas se você quiser fazer mais, eu quero estou caminhando para terminar aqui. Se você quer fazer um pouco mais, pastor, eu tinha uma adoção missionária. Aí veio a pandemia, eu tive que suspender. Retorna agora, reativa a tua adoção. Sabe, irmãos, a partir de R$30 por mês, R$30, ok? 2 lanches aí, com refresco,
por mês, você adota um missionário, você reativa a tua adoção. Além da oferta da igreja que você vai levantar. Ah, pastor, eu quero fazer mais. Pastor, eu quero então fazer uma oferta específica. Coloca o próximo slide aí, por favor, irmãos. Então, o que você vai fazer? Você preenche essa ficha aqui, pode ir embora, pode avançar, isso aí foi o texto que eu li. Tá? Aí para aí nessa coisa aí. Quando você ora, mobiliza, oferta, está vendo essa foto aqui? Igreja Batista de Vidjeba? Isso é o resultado do investimento dessa igreja. Quando os irmãos oram, ofertam, mobilizam, o que acontece lá no campo missionário? Aqui, ó. Igrejas plantadas. Bota o próximo slide, irmão, por favor. Igrejas plantadas. Está aí, ó, essa foto. Esse grupo que começou com 11. Então, irmãos, eu quero encerrar a minha palavra fazendo um convite a vocês. Quem gostaria de preencher essa ficha para orar por missões? Levanta a mão que a gente vai distribuir essa aqui. Quem gostaria de ofertar para missões além da campanha de missões? Pastor, eu quero reativar a minha adoção. Eu parei, eu quero reativar. Levanta a mão que a gente vai distribuir também. Pastor, eu quero fazer uma oferta específica. Eu não quero fazer uma adoção, eu quero fazer uma oferta específica, além da oferta que eu vou dar na igreja. Preencha essa ficha, tá? Você vai pegar. Quem levantou a mão aí? Eu vou pedir a Denise. Denise, está contigo aí? Eu pedi para o Ricardo também, Ricardo, por gentileza, se alguém puder ajudar a Denise e o Ricardo. Quem levantou a mão aí? Tá? Eu não vou me alongar aqui, já estou terminando a minha palavra aqui, tá? Quem levantou a mão vai receber uma ficha. Eu só vou pedir uma coisa, então. Os irmãos preencham essa ficha e me entreguem no final, tá? Não leve para casa, não. Porque eu preciso entregar essa ficha lá na junta. Então, ali a gente vai ter o teu nome, o teu endereço, o teu número de telefone. Por favor, preencha assim, o máximo possível completo que você puder. Eu vou entregar essa ficha lá. Então, você vai estar dizendo o seguinte: pastor, eu quero orar por vocês. Eu quero adotar vocês. Eu quero fazer além do que a nossa igreja já está fazendo. Então você pega essa ficha, preenche no final. Com relação à oferta, tem débito em conta, tem cartão de crédito, tem Pix, tem uma série de coisas. Façam, irmãos. Vamos completar a missão. Essa foto aqui é uma foto do investimento dos irmãos. Daria para colocar, irmãos, o último vídeo? E eu encerro com esse vídeo. Vamos lá? E depois eu então já estou devolvendo a palavra ou para o Ricardo ou para a quem de direito. Dá para colocar? Beleza? Está indo? Show. Eu encerro para os irmãos verem o investimento que é em missões. Se não tiver som, tudo bem, vai a imagem. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Vamos completar a missão, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bem, irmãos, na minha oração, apresentando o pastor Cláudio, pedi a Deus para abrir os nossos corações, abrir a nossa mente,